Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Eu quero convidar você a ler juntamente comigo Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 16, que diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então quero hoje trazer por tema nem frio nem quente. Então esse é nosso tema e vamos falar aqui um pouco sobre doutrina, ok? É bom falar um pouco sobre doutrina para aprendermos. Então, obviamente, se não é frio e nem é quente, é morno. Então, estamos falando de pessoas que vivem divididas. Concorda comigo? Pessoas que vivem uma vida dupla no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo, essa pessoa diz que é cristão e ao mesmo tempo age como pessoa ímpia. Então, uma pessoa dividida é conforme Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, capítulo 6 de Mateus, e só o começo do versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então, se alguém estiver dividido, se é que você me entende, se alguém estiver dividido, essa pessoa não pode servir a Deus. Não dá para ficar entre Deus e o mundo, ou costumes ímpios e mundanos, posso dizer assim. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para falar de um ponto que tem ganhado muito destaque no meio cristão, evangélico, onde pessoas que não têm conhecimento acabam ficando confusas. Quem são essas pessoas, os cristãos, os evangélicos, quando nesse meio surge a violência? É isso mesmo que você está ouvindo. Então eu queria abordar esse ponto. Existem muitas outras formas também de se errar, mas no entanto este é um ponto que tem ganhado destaque. Violência no meio evangélico. No meio conhecido como evangélico, a violência. Então eu queria aproveitar aqui para ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui, conforme está escrito em Zacarias capítulo 4 e o versículo 6, a palavra de Deus diz assim: E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, já começamos entendendo que violência, força, não é dessa forma que se prega o Evangelho de Cristo. Pois Jesus disse em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas não há necessidade e nem seremos aprovados jamais por Deus com o uso da violência. Por exemplo, para você ver que não pode haver violência, eu queria ler aqui Lucas capítulo 9, vamos ver versículos 54 e 55, aonde os samaritanos não tinham recebido Jesus, e você vai ver o que dois dos discípulos de Jesus sugere a Jesus e ver a resposta de Cristo na sequência. Versículos 54 e 55 de Isaías capítulo 9 diz assim: E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendendo-os, e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Então uma pessoa, por exemplo, que diz assim, eu sou crente, mas a minha mão não é.
essa pessoa não é nada. Quer que eu repita? Vou repetir de novo. Uma pessoa que diz assim, eu sou um crente, eu sou um evangélico, mas minha mão não é não. Essa pessoa não é nada. Porque ela nem é frio nem quente. Era melhor que fosse logo uma pessoa mundana, que nem aproveita as coisas que há no mundo, no pecado, e nem desfruta da graça divina, servindo a Deus. Mas fica lá, nem quente, nem frio. Simplesmente uma pessoa morna. E mesmo assim não serve a Deus, é lógico. E é essa qualidade aí que lá na leitura que fizemos em Apocalipse, Deus está dizendo que vomita. Ah, eu sou crente, mas minha mão não. Honestamente falando, você não é nada. Então se você tiver esse raciocínio aí, pode ter certeza, vai se converter. Aceite Jesus de verdade na sua vida. Então Jesus dá uma repreensão severa a quem? A Tiago e a João. Quer que digamos que desça fogo do céu. E Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois. Não haviam entendido. Conforme o versículo que lemos em Zacarias, que nem é por força nem por violência, é assim que o evangelho é pregado, sem ser por força nem por violência. Ah, mas há pessoas que não entendem. Aí vê a violência das pessoas que dizem assim, eu sou evangélico, mas são pessoas violentas. São pessoas perigosas. É isso mesmo, pessoas briguentas. Aí há pessoas que não têm conhecimento, diz como é que Deus é amor, esse Deus aí que o povo prega. Mas a culpa não é de Deus. A culpa é do próprio povo, que se corrompe. Jesus ensinando, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso. O cristão tem que ser manso, manso. Se é que ele quer ser um cristão de verdade. Porque só vai ser cristão de verdade quem se pareça com Jesus. E Jesus é manso. Você está vendo como é importante esse ponto que eu abordei aqui sobre a questão da violência em relação à pessoa que está dividida? Mas é isso. Nem frio, nem quente. É morno. E Deus está dizendo, eu vomito. Isso é pior do que aquele que está lá no mundão, cometendo pecado. Aquele de repente pode se converter a Cristo e servi-lo. Mas esses mornos, misericórdia, o morno, ele acha que ele é um cristão, mas não é não. A mão dele não é crente. Não serve a Deus. A gente tem que ser de Deus. Jesus deu a vida por nós. E nos comprou por um bom preço. Eu vou ler aqui para você esse texto aqui. E peço um pouco de compreensão. Mas está aqui, cadê? Vamos ver aqui. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 20. Preste atenção. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que eu sou de Deus? Se eu estou dividido, se eu sou violento, ao mesmo tempo eu prego o evangelho e ao mesmo tempo eu aprego a violência ao meu próximo. Ah, mas ele não é da minha religião. Ah, mas ele não é cristão, ele não crê em Deus, e daí? E Jesus nunca pregou a violência, muito pelo contrário, ele ensinou a mim e a você a amar os nossos inimigos. Ah, mas é meu inimigo, até o inimigo a gente tem que amar. Aquela pessoa que é inimiga da gente não podemos odiar, conforme está escrito em Mateus, capítulo 5 e o versículo 44. E se é que eu e você queremos ser filhos de Deus, temos que aprender a amar os nossos inimigos também. Isso também pode valer para um todo. Pois Jesus quer que amemos-nos uns aos outros da forma que Ele nos amou. Conforme João capítulo 15 e o versículo 12. Vai anotando. Em Mateus capítulo 5 e o versículo 45, Jesus está dizendo que para eu e você ser filho de Deus, temos que amar os nossos inimigos também. Até os nossos inimigos. Quanto mais pessoas que nunca fizeram mal a gente, só porque, mas ele não crê em Deus, e daí? Não é para odiar, Jesus não amou? Não foi isso? Jesus amou todo mundo? Deu a vida por todos? Como é que eu amo a Jesus se eu não sei amar as pessoas? Você está entendendo? Mas há pessoas que já estão com aquela ideia impregnada na cabeça. Pessoas que não têm conhecimento bíblico, a partir de evangélicos violentos. Aí dizem, mas um Deus violento assim. Primeiramente,
Um Deus violento assim. Eu vou mostrar para você que se Deus quiser, Ele pode matar, Ele pode dar vida, Ele faz o que Ele quiser, que Ele é absoluto. Primeiramente, Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se foi Ele que criou, quem é que manda? Então João, por exemplo, João capítulo 1, eu quero ler para você aqui. João capítulo 1, leia junto comigo. Quero convidar você. Essa palavra é para todos, é a palavra de Deus. É para pessoas que servem a Deus, para pessoas que não servem, para ateu, para quem for. É a palavra de Deus, é para toda a raça humana. É a palavra de Deus. João capítulo 1, e o versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Uma referência concernente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você acha pouco isso tudo, ninguém pode nem dizer que Deus é violento, porque se Ele quiser, Ele tira mesmo a vida de quem Ele quiser. E se Ele quiser, Ele dá. E ninguém vai poder mudar isso. Quem é que pode mudar? Quem pode chegar lá no trono de Deus e tirar Ele de lá? Tira Deus do céu. Tira Deus do trono dele e vai reinar no lugar dele? Então ninguém pode fazer isso. Então não adianta ninguém querer contender com Deus. A verdade é essa. Por exemplo, Salmos capítulo 24 e o versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nem eu e nem você é dono de nada. Então também que isso sirva de conforto. Não podemos andar com medo dos governos, se pode isso, se pode aquilo. O Evangelho de Cristo, quem toma conta é Ele. Por isso que o último vídeo eu estava falando sobre o dono da obra. Então, conforme lemos lá em Atos capítulo 9, o próprio Jesus interveio e derrubou Paulo no chão, derrubou por terra e dominou ele. Essa que é a verdade. O próprio Jesus, quem toma conta da obra, é o dono. E foi o próprio Jesus que mandou evangelizar. Mas com amor, não é com violência. Mas se fosse para falar de violência, eu vou mostrar para você aqui que tem algo aqui na Bíblia que fala sobre o termo violência. Mas não é nesse sentido aí não. A verdade é essa. Não é nesse sentido aí que muita gente está fazendo não, veja bem. Mateus capítulo 11, vamos ver aqui, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Observe, essa violência aqui é no bom sentido, viu? Essa violência aqui é no bom sentido. Eu vou mostrar esse mesmo versículo aqui em Lucas capítulo 16 e o versículo 16 que diz a mesma coisa. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Está dando para entender agora? Então essa violência que Jesus citou ali, não é você fazer violência a ninguém, é o esforço. Então a violência aí nesse sentido está relacionada ao esforço. Porque só dá para entrar no reino de Deus com esforço, com renúncia. Se eu sou crente, minha mão é também, o meu pé é também, a minha boca também é crente. Ah, mas eu sou um servo de Deus, pois o meu corpo tem que ser dele. A gente já leu, né? 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Já fomos comprados por um bom preço. É por isso que eu gosto de doutrina. Porque isso nos ensina, nos instrui. E ainda tem mais, não para por aí não. Deixa eu ver aqui, né? Se eu estou bem lembrado aqui. Na verdade, vamos ver. Atos capítulo 14 e o versículo 22. Veja aqui. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É eu e você que passamos por muitas tribulações. Somos eu e você que temos que suportar dificuldades para entrar no reino, para sermos salvos. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 24 e o versículo 13. O que é que Jesus fala? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está entendendo agora? Não devemos fazer e não podemos fazer violência a ninguém por causa do Evangelho. Ah, mas eu estou fazendo isso em nome do Evangelho. Não, está errado.
Está errado. Quando eu e você fazemos isso, não somos nada. Se eu e você dissermos eu sou crente, mas minha mão não é, então a gente não é nada. A gente é só simplesmente pessoas enganadas. Pessoas que vivem se enganando. Você está entendendo agora? Então presta atenção, presta atenção. Então a gente vai finalizar o texto. Então quem é que passa pela tribulação? Somos nós. Ah, mas aquele ali não é crente não. E sou eu agora que vou impor sofrimento ao meu próximo. Sou eu que sofro para chegar lá. Porque eu vou me esforçar, porque eu vou renunciar, porque eu vou deixar de fazer minhas vontades, seguir os meus impulsos. Você quer entender um pouco disso? Conforme está escrito em Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entende agora? Então, aquelas pessoas que não andam mais segundo a sua própria carne, segundo a sua própria vontade, essas pessoas estão em Jesus porque estão andando em Espírito. Então, se eu for um servo de Deus, a minha mão, o meu pé, a minha boca, o meu corpo inteiro pertence a Ele. Então, vai ficando por aqui essa palavra, sabendo que foi abordado o ponto da questão da violência, né? Então, falando aqui um pouco de doutrina. E qual foi o nosso tema? Nem frio, nem quente. Então, não podemos viver divididos, senão o próprio Deus nos vomita. Aí você poderia perguntar o que significa isso, vomitar? Rejeitar. Acabamos sendo enjeitados por Deus quando não o servimos de verdade. Então, a partir de hoje, olhe para o seu próximo, independente dele ter ou não ter uma religião, independente dele ser ou não ser cristão, independente dele ser ou não ser seu amigo, olhe com amor, não olhe com ódio. Se der bom dia a você, dê bom dia também, mas não olhe com ódio. Mas se caso essa pessoa virar o rosto para você, não olhe com ódio, olhe com amor, pois só podemos evangelizar as pessoas com amor. O amor de Deus precisa estar revelado na nossa vida. Você consegue entender isso? Jesus deu a vida por nós por amor. Porque Ele nos amou primeiro. Então Ele fez um sacrifício de si mesmo, se entregando por nós, por amor. Conforme está escrito em Efésios capítulo 5 e o versículo 2, por amor. E a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 4, que é tão conhecido, né? Capítulo 4 de 1 João capítulo 4 e o versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a nossa principal marca é o amor. Então precisamos deixar toda a violência de lado e também não podemos viver divididos entre a mansidão e a violência. Uma hora eu sou manso, mas outra hora eu sou violento. Misericórdia. Então guarde no seu coração essas palavras e que possa servir de doutrina. E essa palavra, como eu estou falando aqui, é para todo mundo. É para quem crê, é para quem não crê. O Evangelho é isso. É amor. E foi isso que Jesus mostrou por nós. Que possamos demonstrar esse amor de Cristo para com os nossos semelhantes. E se queremos um mundo melhor, pode ter certeza, é através de Jesus. É o único que tem o poder de transformar. É o único que tem o poder de mudar, porque Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Então que o busquemos e possamos perseverar, mas perseverar na fé e no amor de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.